Estamos de volta, gente. Agora a gente está no último pedacinho da nossa aula de hoje, que é a biologia, relação existente entre os humanos e os outros seres vivos, tá? Agora só falta um pedacinho para a gente completar. E eu vou também deixar o material para vocês, tá? Algumas páginas aqui que eu dei uma olhadinha, eu vou deixar um material para vocês. Vamos lá. Agora, no nível humano, a mente que os biólogos identificam no processo regular da nossa vida é insuficiente para explicar a realidade da consciência propriamente humana. Então, a biologia vai ver o que na nossa mente? O cérebro, certo? Só que essa percepção coloca fora de pesquisa outra dimensão do ser humano, né? Da própria bioquímica. Então, essa ciência diz que não pode dizer tudo sobre a complexidade humana, e é verdade, por isso a ciência ela é subdividida em várias áreas para dar conta. Antigamente, bem antigamente, quando alguém ia no médico, era o médico, né? Depois começaram a ter especialistas. Esse médico cuida disso, esse médico cuida daquilo. Então tem o ortopedista, tem o otorrino, tem o cardiologista, e cada um dentro da sua área. Agora não, já há algum tempo, não, o ortopedista que cuida só da coluna, é o cardiologista que cuida só de cirurgia. Na área então do cérebro, né, tem neurocirurgião, que só dessa área, o outro daquela área. Então há um que cuida só, e aí foi se subdividindo, porque o homem foi refinando o seu conhecimento, foi destrinchando o conhecimento nas várias áreas, e a tendência é que isso continue. E ainda dou mais um dado aqui, nós agora não, mas com a inteligência artificial, gente, acabaram-se as fronteiras do conhecimento. Então, nós estamos num ritmo muito acelerado. Eu fui ao médico essa semana, e aí conversando com o meu médico, N coisas, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte, ele falou assim, existe um aparelho que você fizer um exame de sangue ali na hora, uma gotinha de sangue, que dá tudo que está acontecendo no seu corpo. Ele falou, só que esse aparelho não pode ainda, não é o tempo dele ser comercializado ou ser permitida a sua utilização, porque senão muita gente vai ficar desempregada. Por exemplo, os laboratórios que cuidam dos exames, né, quando a gente faz. Então, assim, porque o ser humano ele tem buscado o refinamento em tudo, em todas as áreas de conhecimento. E nós, que precisamos falar de Jesus para as pessoas, não podemos ficar encastelados sem que as pessoas nos conheçam e conheçam Jesus. Então, não adianta só dizer, não é assim, a gente tem que dialogar, né? Ver onde é que é um ponto comum para a gente dali começar. Bom, vamos lá. Aprofundando essa realidade, ajudados por algumas ciências que são chamadas ciências de introspecção, por exemplo, a psicologia, a psicanálise, né? Ali não é visto o cérebro, não é estudado também a bioquímica do cérebro tão somente, né? Apesar de que às vezes vai ser medicado porque percebe-se que o cérebro tem alguma coisa errada no nosso mecanismo ali, né? Então, esse pedacinho do eu humano, então, se antes eu estava falando dos seres vivos de um modo geral, agora, esse finalzinho, eu quero me deter ao ser humano, tá? Então, essa ciência, ela vai ter um limite, ela só vai até aqui, ela só pode ir até aqui. Outras ciências vão ajudar naquilo que
uma ciência não faz, a outra vai completar. A outra vai se dedicar a cuidar, a estudar, a pesquisar, a compreender. E então, na psicologia e na psicanálise, por exemplo, nós vamos encontrar o eu humano, com a pessoa humana, o sujeito humano, que abrange todas as suas dimensões de humano. Nós vamos ver ali biológico, psíquico, espiritual, né? Então, há um tempo atrás, doenças psiquiátricas eram tratadas como loucura, como possessão, né? E a loucura era cuidada com choques, né? A gente vê assim que, poxa, muitas coisas terríveis já aconteceram nessa busca de tratamento, nessa falta de conhecimento. Quantos erros a gente já cometeu, né? Quando eu digo a gente, eu digo a humanidade. Pela ignorância, quantos erros a gente já cometeu, né? Então, assim, nós temos que ver com gratidão, com um olhar de bênção, a evolução que o homem tem feito, porque, gente, tudo isso está debaixo do conhecimento de Deus. Tudo isso que o ser humano está descobrindo está debaixo do conhecimento de Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, a gente descobrir isso, a ciência descobrir isso, não ofende a Deus. O problema é que, apesar de todos esses elementos, eles ainda não conseguem enxergar que tudo isso é resultado da criação de Deus, do Criador, né? E aí nós, como teólogos, como cristãos, como igreja, precisamos enxergar um caminho para nos aproximarmos desse homem que tem um monte de informação na cabeça e não sabe o que fazer com isso tudo, né? Então, nesse sentido, a antropologia teológica, ela vai se colocar junto aos cientistas que reconhecem a existência do eu permanente, distinto do cérebro e do processo regular da vida, embora intimamente relacionados com ele. Então, essa descoberta não fere a nossa fé. Por isso, procurar, às vezes, um psiquiatra, procurar o atendimento de um psicólogo, não significa falta de fé, mas significa reconhecer que, assim como quando nós estamos com um problema no coração, a gente busca um cardiologista. Quando estamos com um problema, por exemplo, na coluna, nos nossos ossos, buscamos um cardiologista. Quando estamos com um problema nos nossos olhos, buscamos um especialista, um oftalmologista. Da mesma maneira, quando nós temos problemas interiores, problemas de ordem interna, que é mais do que só o nosso corpo, né, a nossa carne, o nosso osso, o nosso sangue, nós podemos também procurar esse especialista, sem desconsiderar, obviamente, que existem sim problemas espirituais, existem sim ataques espirituais do mal que afetam profundamente o nosso homem interior. Existem situações, não só que o diabo, né? Tem gente que até nem acredita mais no diabo, mas ele existe, viu? Ele é o tentador. Então, existem problemas que são ataques do maligno, ataques do mal, à nossa mente, né? À nossa saúde mental. E existem também situações que são frutos de experiências traumáticas que muitas vezes nós passamos. O Senhor Jesus cura? Cura. Cura interior? Cura? Cura. Mas há ocasiões em que nós precisamos de um especialista que vai ter ferramentas, e aí eu aconselho especialmente que sejam cristãos, né? Porque vão compreender de uma maneira mais ajustada à nossa fé aquilo que nós podemos estar atravessando, tá? Então, não é pecado procurar um especialista, isso não nos desmerece,
não nos deixa pensar que não temos fé, não temos Deus, não somos cristãos, não é nada disso. Há momentos em que um especialista cristão vai nos ajudar muito, né, em algum momento da nossa vida. Bom, podemos perceber então, gente, que essa admirável auto-organização revela a sabedoria, a bondade de Deus, a bondade do Criador que colocou em nós, desde o início da criação, essas leis naturais que regem a auto-organização, que observamos em todos os seres vivos, e também essa capacidade de se refazer. Gente, uma outra ótima notícia que eu tenho para vocês, que a ciência não detém e que nós precisamos compartilhar com eles, é sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é o Consolador. E ele é dado a todo aquele como penhor, como garantia para todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o Espírito Santo é tão incrível, ele passa a morar dentro da gente. E muitas coisas que a gente tem embaraçado, confuso no nosso ser interior, o Espírito Santo vai nos alinhando. A gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai adorando ao Senhor, a gente vai se aproximando de Deus e o Espírito Santo vai fazendo uma obra de glória em glória na nossa vida. Então, esse elemento do Espírito Santo e da sua obra transformadora, a ciência não vai ter. Mas nós poderemos, sim, falar em alto e bom som. A ciência chega até aqui, ela tem um limite, até aqui vai a ciência. Mas a fé, ela pode ir muito além. Então, não é ignorar, desprezar ou debochar daquilo que o ser humano já alcançou nas várias áreas de conhecimento. Obviamente que não. Mas é também não rasgar a Bíblia por conta daquilo que o homem descobriu. Lembrando que as descobertas humanas são temporárias. Elas são hipóteses que estão sempre sendo derrubadas e outras estão sendo levantadas. Então, mas a palavra de Deus não. Ela é eterna, perfeita e imutável. Essa sabedoria de Deus, ela pode ser vista em toda a sua criação, em todos os seres vivos. Os cientistas, eles podem ficar limitados à observação dos dados fornecidos pelas pesquisas que eles realizam, pesquisas objetivas. Eles se fecham nesse horizonte, que pode sim fazer uma opção por uma explicação ateísta de todos esses fenômenos estudados. Eles podem continuar negando a existência de Deus, mas convém frisar bem que assim fazendo, eles estão extrapolando os dados científicos. Então, ao mesmo tempo que ninguém explica Deus, como bem já diz a música, aqueles que têm ouvidos para ouvir, pode ouvir a voz de Deus, seja na palavra do Senhor, seja por uma oração, seja por uma pregação, um estudo, seja uma voz no nosso interior, no nosso coração. Quanta gente que não conhece nada da Bíblia, não conhece Jesus e Deus em algum momento toca na vida deles, né? Talvez isso já tenha acontecido com você. Então a gente não pode limitar, Deus só age na hora do culto, pelo amor de Deus, né? Eu falando, pelo amor de Deus. Deus é livre, mas Deus é coerente também, né? O fato dele ser soberano e acima de tudo, livre, que nós não podemos determinar, prender Deus dentro da nossa estrutura religiosa, né, do nosso modo de pensar, mas também isso não nos dá o direito de colocar Deus como se tudo fosse Deus, ou se Deus estivesse aprovando tudo, ou se Deus... Não é assim. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quem se atrever a andar por esses caminhos acadêmicos, que não perca o seu alicerce e o seu fundamento. Que Deus te abençoe. A paz.